Eu sempre fui um cara de sorte, ou pelo menos era o que eu pensava até aquela noite em Belo Horizonte. Tinha acabado de me mudar para a cidade, vindo do interior em busca de uma vida melhor. Taxista há anos, pensei que conhecer as ruas de uma nova cidade seria o maior dos meus desafios. Mal sabia eu que BH guardava surpresas bem mais assustadoras. Era uma noite qualquer de sexta-feira. Eu, animado com o movimento da cidade grande, decidi trabalhar no turno da noite. As ruas estavam movimentadas, cheias de jovens e luzes. Tudo parecia normal até eu passar pela Avenida Afonso Pena. Foi quando eu vi uma mulher de uma beleza estonteante, daquelas de parar o trânsito, vestida inteiramente de branco, acenando para um táxi. Eu, sem pensar duas vezes, parei. Boa noite, moça. Para onde deseja ir? Perguntei, tentando disfarçar minha admiração. Ela tinha um olhar distante, quase melancólico, mas sua voz era suave como a brisa. Boa noite. Pode me levar ao cemitério do Bonfim? Respondeu ela. Achei estranho, mas sabe como é, cliente tem sempre razão. Durante o trajeto tentei puxar conversa, mas ela se mantinha quieta, perdida em pensamentos. Ao chegarmos perto do cemitério, a atmosfera mudou. A névoa da madrugada tornava tudo mais sombrio. Ela pediu para parar em frente ao portão principal. Chegamos, disse ela, abrindo a porta do carro. Antes de sair, virou-se para mim e falou com uma voz que me gelou a espinha. Não quer entrar comigo? Queria te mostrar uma coisa. Por um instante, fiquei paralisado. Minha mente gritava para eu ir embora dali, mas a curiosidade foi mais forte. Saí do carro e fui atrás dela, para dentro do cemitério. Ela caminhava com uma elegância sobrenatural, deslizando entre os túmulos. Ei, espera aí, tá escuro! Gritei, mas ela não respondeu. De repente, ela parou e olhou para mim. Seus olhos pareciam duas pedras brilhantes na escuridão. Eu moro aqui, disse ela, apontando para um túmulo antigo. Nesse momento, senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor e percebi que estávamos sozinhos, cercados por túmulos e silêncio. Quando voltei meu olhar para ela, havia desaparecido. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acontecido. Então, ouvi uma voz sussurrando meu nome. Era ela, chamando por mim, mas não conseguia vê-la. O medo tomou conta de mim. Corri de volta para o táxi e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, contei a história para um colega taxista. Ele arregalou os olhos e disse: Você é doido. Você deu carona para a loira do Bonfim. Foi aí que fiquei sabendo da história da loura do Bonfim, que atrai desavisados para dentro do cemitério e, chegando lá, ela some no meio dos túmulos. Depois daquela noite, nunca mais trabalhei no turno da noite e sempre acelero o carro quando passo por ali. Desde que me conheço por gente, sempre ouvi histórias contadas pelo meu avô. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, todos ao redor paravam para escutar. Uma dessas histórias, que ele dizia que foi contada pelo avô dele, que ouviu do tataravô dele, era sobre um motorista de bonde aqui de BH. Meu avô não gostava muito de contar essa história, mas ele sempre cedia depois que a gente insistia muito. Era a história de seu Antônio, um motorista de bonde que trabalhava no turno da noite. Naquela época, os bondes eram o principal meio de transporte na cidade. Seu Antônio era conhecido por ser um homem corajoso, daqueles que não se assustavam facilmente. Mas uma noite, algo aconteceu que deixou ele cagado de medo. Numa noite fria e nublada, enquanto seu Antônio guiava o bonde pela cidade quase deserta, ele viu uma mulher loira, vestida inteiramente de branco, acenando na parada.
Era comum trabalhadores noturnos pegarem o bonde naquela hora, então ele não pensou duas vezes antes de parar. "A senhora vai descer aonde?" perguntou seu Antônio, com a gentileza que lhe era característica. "Cemitério do Bonfim, por favor", respondeu ela com uma voz suave, quase um sussurro. Aquela resposta causou um arrepio em seu Antônio, mas ele apenas assentiu e continuou seu trajeto. Durante o caminho, a mulher permaneceu em silêncio, olhando para fora da janela com um olhar distante. Ao chegarem ao cemitério, seu Antônio parou o bonde e se virou para avisar a passageira, mas ela já não estava lá. Ele desceu para procurá-la, pensando que talvez ela precisasse de ajuda. Ao entrar no cemitério, viu a mulher de branco caminhando entre os túmulos, até que ela simplesmente desapareceu na neblina. Seu Antônio voltou para o bonde, atordoado e confuso. Ele nunca mais foi o mesmo após aquela noite. Sempre que contava a história, dizia que a loira do Bonfim era um espírito perdido, procurando alguém para levá-la de volta para casa. Meu avô sempre terminava a história com um aviso: "Em Belo Horizonte, as noites guardam mais mistérios do que podemos imaginar, e a loira do Bonfim é um deles. Um lembrete de que algumas almas ainda vagam em busca de repouso." Essa história sempre me causou calafrios. Na verdade, até hoje eu gelo quando falam da loira do Bonfim. Em meio às histórias e lendas que circulam pelas noites de Belo Horizonte, existe uma que sempre me chamou a atenção, contada por minha mãe, que por sua vez a ouviu de sua avó. Trata-se do enigmático encontro de um jovem casal com a famosa loira do Bonfim, uma lenda que atravessou décadas na cidade, provocando arrepios até hoje. O relato começa numa noite típica de outono, com o vento sussurrando segredos entre as folhas das árvores. Ricardo e Mariana, um casal de namorados, decidiram dar um passeio noturno pelas ruas da cidade. Ricardo, um entusiasta de histórias de terror, estava ansioso para compartilhar com Mariana as lendas urbanas de BH, especialmente a da loira do Bonfim. Enquanto caminhavam, Ricardo contava a lenda da mulher de branco que assombrava os arredores do cemitério. Mariana, cética mas curiosa, propôs que fossem até lá, meio em tom de desafio, meio por diversão. Ricardo, embora hesitante, aceitou, e os dois se dirigiram ao cemitério do Bonfim. Ao chegarem, a atmosfera parecia diferente. A rua estava estranhamente silenciosa, e uma neblina leve começava a se formar. Eles caminharam pelas calçadas, observando o cemitério iluminado apenas pela luz do luar. Foi então que Mariana viu uma figura feminina de branco, parada na entrada do cemitério. "Ricardo, olha!" sussurrou Mariana, apontando para a figura. Ricardo congelou. Lá estava ela, a loira do Bonfim, exatamente como as histórias descreviam. A mulher os olhava fixamente, com um olhar que parecia atravessar a alma. Sem dizer uma palavra, ela começou a caminhar lentamente para dentro do cemitério, como se os convidasse a segui-la. Movidos por uma mistura de medo e curiosidade, Ricardo e Mariana entraram no cemitério. Eles seguiram a mulher por entre os túmulos, até que, de repente, ela desapareceu. O casal se viu sozinho, cercado pelo silêncio e pelas sombras dançantes das árvores. "Vamos embora daqui", disse Ricardo com a voz trêmula. Eles correram de volta para a rua, o coração batendo forte no peito. Ao olharem para trás, viram a mulher de branco parada na entrada do cemitério, observando-os. Ela então se virou e desapareceu na neblina. Ricardo e Mariana nunca mais voltaram ao cemitério do Bonfim. A experiência os marcou profundamente, transformando a lenda em uma realidade assustadora. Eles passaram a acreditar que algumas histórias, por mais incríveis que pareçam, carregam em si uma verdade que vai além da nossa compreensão. A história do encontro do casal com a loira do Bonfim se tornou mais um relato passado de geração em geração,
Um lembrete de que Belo Horizonte guarda segredos e mistérios que desafiam a razão, envoltos nas brumas de suas noites.